964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Boa noite. Está começando pela Rádio Estúdio AFM, a rádio da cidade, mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Neste programa de número 30, abordaremos o tema Conhece-te a ti mesmo. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos os ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização mística filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações em www.amorc.org.br. Eu sou o Enio Neves. Estão conosco aqui também, fazendo esse belo programa esta noite, Frater Olavo. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos colegas aqui da mesa, o Sérgio Mistura, nosso presidente, Enio, a Gabriela Amparo, e queremos saudar a todos com um beijo no coração e esperamos que participe aqui da nossa programação de hoje. Muito bem, Frater, mais uma vez seja bem-vindo, hein? Conosco também, nesta noite, Sérgio, mas a gente lá no capítulo, né, eu acho que o Sérgio, ele, na medida da convivência e da intimidade que vai se ganhando com o tempo, o Sérgio ele vai cair no esquecimento, tá, pessoal? E aí começa só a sair mistura, né? Porque é o Sérgio Mistura, que é o nosso presidente atual do nosso organismo afiliado aqui, o capítulo Mogi das Cruzes. Boa noite, Frater. Boa noite, Enio. Obrigado pelas considerações. Em todos os lugares que eu convivi por muitos anos, nunca ninguém sabia quem era o Sérgio Luiz, mas sabia que era o Mistura. Que mistura é aquela batatinha com arroz e feijão todo dia, ninguém esquece, né? Com certeza é que dá sustância e nos mantém ali, né? Sempre firme. E alimenta outro lombriguinho. Né? Boa noite para a Gabi, para o Olavo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Estúdio AFM. Participe conosco, faça a sua pergunta e estamos abertos para que todos participam e contribuam para essa noite auspiciosa desse programa. Paz profunda a todos. Seja bem-vindo mais uma vez, Frater. Está conosco também aqui, né, a escudeira de sempre, né, a Soror Gabriela, que está aqui na técnica, né, vamos ver assim, a parte da ciência técnica da rádio aqui, sem a Gabriela, eu acho que a gente fica com a parte mais fácil, né? Que é falar. E ela ali tem que estar atenta com os botõezinhos, libera microfone, fecha microfone, né? Boa noite, Soror, seja bem-vinda.
Boa noite, Frater Enio. Obrigada também pelas considerações. Frater Sérgio, Frater Olavo, boa noite. É um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Eu queria, antes de dar boa noite, desculpar a todos que na semana passada nós não conseguimos estar ao vivo pela internet, né? Mas o programa vai ser colocado no YouTube, então quem quiser participar depois, né, com comentários, podem fazer isso lá pelo YouTube, né, no nosso canal do Luz que Vem do Leste. Boa noite a todos, espero que o programa seja muito bom, muito auspicioso, com um tema que é muito importante, que aliás serão vários temas, né, Frater Enio? Com certeza. Então, boa noite e paz profunda a todos. Muito bem, Sora, mais uma vez seja bem-vinda. Bom, como a Sora Gabriela bem disse, né, semana passada nós tivemos um problema aí com a internet e infelizmente ficamos não refém, né, mas ficamos atuando apenas nas ondas do rádio, né? Lá nos megahertz, né? E a gente tem um número de pessoas significativo que nos acompanham pela internet, né? Então, o pessoal que acompanha sabe que eventualmente recebemos perguntas ou colocações de pessoas não apenas da nossa região, inclusive pessoas de outras regiões do país ou até mesmo de outros países, né? Só para constar aqui, a gente já tem a participação de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Cuiabá, só nesses primeiros instantes, então... Que ótimo, um beijo no coração de todos que estão aparecendo aí, marcando presença, né? Pô, jogando a sua luz, a participação de todos é muito importante. Com certeza, vocês podem ter, cada um que aparece, para nós é motivo de muita alegria, aqueles que estão aí fisicamente distante, quer mandar uma informação do seu organismo afiliado, né, algum olá, algum oi, fala do meu organismo, vai ter uma festa aí, né, porque pela internet você sabe que isso aí não tem fronteira, né, no campo da internet a fronteira ela praticamente é inexistente, então manda aí, né, eu vou dizer os contatos em breve, então se você tem alguma informação, algo que possa ser publicado, mande pra gente, a gente vai divulgando, né, na medida que vai surgindo os espaços aqui dos nossos diálogos. Nós temos o maior prazer de fazer a divulgação de todos aqueles que trazem boas ideias, boas informações. Vamos tentar compartilhar isso aí. Bom, lembrando que hoje o tema é conheça-te a ti mesmo, né? É um tema que eu acho que ele permite a gente pensar, analisar, refletir sobre muitas coisas da vida do ser humano. É uma frase muito antiga, não é uma invenção para quem já... O Rosa Cruz, eu acho que é aquele que já está aí, né, vamos dizer assim, já é patrimônio da ordem, ou até mesmo aqueles que já estão entrando, outros que gostam de estudar filosofia, né, a ideia de pensar, tentar conhecer mais, sabe que essa frase, conheça-te a ti mesmo, é uma frase muito antiga. É uma frase que a origem dela é na Grécia, templo de Apolo, né? A frase completa é: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Então, hoje, como nós vamos trabalhar alguns temas, né, temas diferenciados, então nós achamos adequado, né, e pertinente essa frase aí. Né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar de vibroturgia, cura metafísica, desenvolvimento interior e outros assuntos que vão aparecer aí, né? Chave para o sucesso. A ideia é de conhecer como que nós funcionamos, né? Tanto no sentido material, ou vamos dizer assim, no sentido subjetivo da palavra, que aí entra a questão espiritual, né? Então eu acho muito importante a gente considerar que o homem não é apenas aquilo que vemos, mas aquilo que se sente, aquilo que se percebe, né? Isso é fundamental. Então é nesse caminho, né, que nós vamos trilhar as reflexões de hoje, que é o conheça-te a ti mesmo. É um caminho que muitas vezes para algumas pessoas aparentemente é cheio de espinhos, para outros às vezes a gente não sabe exatamente a vida das outras pessoas, mas é um caminho que aparentemente é cheio de flores, né? Mas pode ter certeza, às vezes você vê uma pessoa que aos seus olhos você acredita que é uma pessoa que está
perfeitamente equilibrada na vida, mas pode ter certeza que ela enfrentou dificuldades ao longo da sua vida. Às vezes não é porque você percebe que o cara tá lá com um carro bom, uma casa boa, que ele é extremamente feliz. Com certeza ele precisa ter outras conquistas que não seja apenas no campo material, para que a felicidade realmente ela seja plena, né? A gente vê vários casos de pessoas que têm um sucesso aí enorme, pessoas muito bem, financeiramente muito bem realizadas na vida, mas aí você vê que o cara enfia as mãos pelas pernas e às vezes aparece aí nos jornais, na mídia impressa, televisiva, que você fala assim, gente, o cara tinha tudo para ter uma vida tranquila, viajando, conhecendo o mundo, e surgiu essa situação. É porque a gente tem que cuidar, tem que ter dois lados aí, que a gente tem que estar sempre com o mesmo peso, nunca jogar um peso para um lado só. Mas antes disso, da gente continuar com a reflexão, temos mais duas pessoas aqui que eu gostaria que dessem o seu boa noite, né? Pra gente é um motivo de muita alegria, mas é um grande prazer sempre tê-los aqui, né? O Frater Edelcio, que também é o guerreiro permanente, né? Só para os próximos dias que ele vai nos abandonar, mas podem ter certeza, eu vou deixar que ele dê o boa noite dele, e o motivo da ausência será excelente. Boa noite, Frater Enio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Frater Enio. Boa noite a todos da mesa. Mais uma vez aqui para participar do programa Luz que Vem do Leste. É sempre uma alegria, é sempre um prazer trazer assuntos interessantes. Participem conosco, espero que gostem do que nós vamos aqui apresentar e nos acompanhem. Obrigado. Muito bem, Frater. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Está conosco aqui também essa noite, né, nos visitando, né, você que gostaria de fazer uma visita, conhecer o pessoal que fica aqui, né, falando, até parece que nós somos pessoas iluminadas e a nossa vida é maravilhosa. Não é assim não, viu, pessoal? Falar é fácil, o difícil é fazer, viu? E conosco hoje está aqui o senhor Donizete, né? Todos aqui nós conhecemos, o Doni que sempre tem feito lá umas visitas para nós no capítulo, né? Uma pessoa com uma luz enorme, né? Uma pessoa de bom humor, onde chega, você pode ter certeza que onde o Doni chega alegria também, né? Doni, seja bem-vindo, né? Um motivo de muita alegria para todos nós. Boa noite. Boa noite a você, né? Todo mundo está me ouvindo aqui. Sou estranho no ninho aqui, tá? Assim como estou no ninho lá também, mas tudo bem, vamos ver o que a gente faz por aqui. Beleza, né? E um abraço também para o restante da família aí, né? Um abraço para o Pedro, para a Angélica, que com certeza até aqui, eu acho que dá para ver pela janela, hein? Né? O Frater Edelcio quer fazer algum comentário? Pois então, pena que não tem um violão para aproveitar a visita do Doni, né? Nem me fale. Bom, dando continuidade, pessoal, o ouvinte que queira participar conosco essa noite, né, por telefone, nós temos os nossos contatos, telefone, WhatsApp, vou passar agora, né? Pelo telefone nós temos aí o código de área 11, né, 2988-8860, né? Repetindo, código de área 11 2988-8860, ou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, nosso número é 97181-9101. Repetindo, né? 97181-9101. Código de área sempre 11 aí, hein, pessoal? Ou pelo e-mail, aqueles que querem mandar aí alguma informação, fazer algum comentário, pelo e-mail é rosacruzmogi@gmail.com. Repetindo, rosacruzmogi@gmail.com, ou pelo nosso chat, né? Entre lá no site Estúdio AFM e clique lá no ícone Fale com o Locutor. Estamos aqui na expectativa de todos aqueles que querem aí entrar em contato conosco nesta noite maravilhosa. Bom, dando prosseguimento aí no nosso tema, do nosso pensamento de hoje, né? Que é Conheça-te a ti mesmo. Gostaria de começar essa reflexão com o Frater Olavo, né? Frater Olavo, nessa ideia tão vasta do conheça-te a ti mesmo,
O que você traz para nós hoje? Vamos ver o assunto com que você pode nos brindar hoje, Frater. Eu mesmo nada trarei. Que é isso? Mas eu vou invocar aqui, e não serão essas minhas palavras. Muito bem. Mas sim dos mestres que me ensinaram. Oh. E esses mestres que me ensinaram também não são deles essas palavras, mas sim da filosofia grega. Que ótimo. A começar por Sócrates. Eu não sei se a frase "conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses", que está no templo de Apolo, se ela surgiu antes de Sócrates ou depois de Sócrates. Não tenho certeza, mas uma coisa eu tenho certeza. O Sócrates utilizou muito essa frase. E ele utilizou essa frase mais quando ele foi condenado, em que os seus discípulos, um deles corrompeu os guardas no presídio e disse: Sócrates, você está livre, podemos fugir agora, podemos ir embora, porque se você ficar vai morrer. E ele disse assim: Sócrates morrer? Vocês estão muito enganados. Sócrates não morrerá jamais. E ele batia com a mão fechada assim na testa e dizia: vai morrer esse braço, essas mãos, vai morrer essa cabeça, mas não Sócrates, porque Sócrates é imortal. Sócrates não morrerá jamais. Então, conhece-te a ti mesmo é uma frase fantástica que muitas organizações usam, inclusive nossa ordem, porque reflete o quê? O que significa isso? Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente olha no espelho, a gente vê a nossa fisionomia, o nosso corpo material, mas nós não enxergamos o nosso interior. Como é que nós podemos enxergar o nosso interior? Através da reflexão, da meditação. Eu não preciso estar com os olhos abertos para conversar com o meu eu interior. Eu posso fechar os olhos e numa meditação, numa reflexão, buscar energia, força, buscar inspiração para conduzir a minha vida neste mundo material que aqui está. Então, o conhece-te a ti mesmo é algo extraordinário. E eu quero aproveitar para dizer que numa viagem que nós fizemos com os Rosa Cruzes para a Grécia, quando nós visitamos lá o principal templo lá em ruínas, que é o Parthenon, alguns falam Paterno, mas eu acho que é Parthenon, e foi montado um espetáculo lá, não por nós assistimos só. O governo grego, a gente fica à distância, e eles montaram um teatro todo iluminado. O Parthenon é iluminado à noite, e os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles estão fazendo um diálogo entre eles. Claro, é uma montagem teatral. E foi muito interessante porque tinha música e eles dialogando entre si. Foi muito uma coisa maravilhosa, assim, fantástica. Então, quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, invoca também o estudo Rosa Cruz. Por quê? Porque os Rosa Cruz estudam muito, e o que mais eles estudam são ensinamentos práticos para ajudar a desenvolver a sua mente, a sua personalidade e alma, e, acima de tudo, voltar-se para o seu interior. Porque é no nosso interior que se encontra todas as experiências acumuladas do presente, do passado e também do futuro. Está tudo dentro de nós. Portanto, quando Jesus ensinou assim aos seus discípulos: vós podereis fazer o que faço e muito mais, é porque estava ensinando algo que está no interior do homem. Deus está no interior do homem. Então, quando você busca dentro de você esse conhecimento, esses ensinamentos, você está buscando a si mesmo o conhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Por quê? No seu conhecimento interior está acumulado todas as suas experiências de vidas passadas. E também, se você acredita, confia que Deus está dentro de cada ser humano, você pode agir como Deus age, desde que você tenha um treinamento e você desenvolva a pureza, a seriedade, que não é fácil, porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos assim momentos de fúria,
Todos nós temos momentos que a gente acha que é o tal e a gente está falhando. E a gente vê isso diariamente, no trânsito, e com nossos erros mesmos. Você está ali no trânsito, de repente alguém te ofende, te dá uma fechada, xinga, às vezes você reage. Então nós temos fraquezas. Temos o nosso lado fortaleza também, as nossas fraquezas. Então é preciso desenvolver esse lado interior para que a pureza se manifeste. Se você conseguir desenvolver o seu lado de pureza, então o que vai acontecer? Esse lado interior vai se somar com sua personalidade. Então você, com a sua personalidade externa, como é que forma essa personalidade? Com os órgãos dos sentidos. Com audição, visão, tato, paladar e olfato, você consegue trazer para dentro de si as informações do mundo exterior. E com isso, você forma uma cultura. Essa cultura, ela pode ser maravilhosa, mas também pode ser dominante. Ou seja, pode ter um embotamento da consciência do homem. Como é que ele pode se libertar disso? Voltando-se para o seu interior, para, nesta pureza da personalidade, ele deixar aflorar esse lado extraordinário, que é esse lado místico, esotérico, fantástico, que é Deus dentro de si. Então, quando Sócrates ensinou, conhece-te a ti mesmo, é porque se você conhecesse a si mesmo e fizer esse casamento do exterior com o interior, você sem dúvida será uma pessoa extraordinária. E é por isso que certas organizações como a Ordem Rosa Cruz, como outras organizações que existem pelo mundo afora, ensinam esse trabalho, como os hindus ensinam, como os teosofistas ensinaram, como outras organizações ensinam, de voltar-se para si mesmo, porque você voltando para si mesmo, há um manancial de cultura tão grande que nós desconhecemos e nem sabemos até como utilizar. Por exemplo, os cientistas falam que o ser humano utiliza apenas 10% do seu potencial de mente, intelectual, de cérebro, etc. Mas há outros que dizem que utiliza apenas 1%. O ser humano só usa 1%. Porque ele não desenvolveu ainda o lado forte da sua própria consciência, da sua própria mente. Então, ele é um fraco. Mas com o desenvolvimento de organizações como a Ordem Rosa Cruz e outras, e com o desenvolvimento também de certos filósofos e cientistas que ajudam a elevar a consciência das pessoas, o homem começa a ampliar esse potencial de 10%, de 1% que seja, para 12%, 13%, 15%. Há um potencial enorme a ser explorado para ajudar a elevar a consciência dos seres humanos e melhorar a vida, trazer luz para o planeta, para todos os 7 bilhões ou mais de habitantes que estão aí. Nós vemos, por exemplo, que há pessoas que assassinam, que cometem atos bárbaros por uma migalha. Até mesmo o Papa Francisco, como líder da Igreja Católica, né, e uma figura a cada dia me causa mais orgulho de ter lá como líder da Igreja Católica. Ele, discutindo a questão do desenvolvimento, ele falou assim, eu acho que, nas considerações dele, ele disse que o mundo precisa de um outro desenvolvimento, que possa chegar no nível do desenvolvimento científico e no nível do desenvolvimento econômico, para tentar equilibrar, para dar um peso, né? Porque somente o desenvolvimento científico e o desenvolvimento econômico não tem dado conta para atingir todas as necessidades que o ser humano precisa para a sua vida, para a sua plenitude. Então ele fez uma provocação de que nós temos que tentar encontrar um caminho para que possa surgir esse outro modelo de desenvolvimento. E aí resultar numa, vamos dizer assim, uma humanidade um pouco mais equilibrada, né? Porque à medida que a gente faz uma busca aí, né, pela internet, a gente percebe que as diferenças socioeconômicas, diferenças de liberdade, elas são enormes. Às vezes até a diferença de pobreza. Às vezes eu estou conversando com os alunos, eu falo assim, vocês acham que o pobre do Brasil
é igual ao pobre, por exemplo, de um país africano? Vocês acham que o pobre de um país africano é igual ao pobre que está lá nos Estados Unidos? Tá certo, eles sofrem, eles têm dificuldades com certeza, mas vocês podem ter que essa dificuldade ela não é exatamente igual. Né? É pobreza? Mas ela não é a mesma pobreza exatamente. Frater Adélcio? Pois então, aí eu volto ao início da fala do Frater Olavo, do conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A frase antecede Sócrates. Porém, se nós fizermos uma reflexão profunda em cima disso, porque a frase é atual e sempre será, talvez a gente conseguisse enxergar um pouco mais na verdadeira finalidade da vida, do porquê estar aqui. Porque desde o momento que você começar a se conhecer, ou seja, conhecer o seu interior, conhecer aquilo que o Olavo falou, a nossa centelha divina, a nossa partícula divina que está dentro de cada um, essas barreiras que existem entre os homens, a humanidade seria bem diferente. E uma humanidade equilibrada, assim como você falou nas palavras do Papa Francisco, começa com o indivíduo equilibrado, não é? Sem dúvida. E quais ferramentas, Olavo, a Ordem utiliza para buscar esse equilíbrio? São muitas as ferramentas. Eu poderia enumerar aqui umas 10, mas vou falar de uma só. Eu acho que a primeira ferramenta é o silêncio, a concentração. O que é concentração? É você parar de pensar, colocar o seu pensamento num único aspecto, numa palavra, numa frase, ou num item, numa imagem. Parar de pensar, para que aflore o eu interior, ele te inspire, ele fale no teu cérebro, na tua consciência. Essa é a primeira ferramenta. Então, concentração, para daí vir a meditação. E da meditação se elevar à harmonização cósmica e buscar nas hostes cósmicas celestiais, os deuses, no infinito, essa inspiração. Por isso que os Rosacruzes têm algo extraordinário que se chama Catedral da Alma no passado, que foi mudado o nome para Sanctum Celestial. Que as pessoas podem utilizar também. Tem certos horários, por exemplo, tem um horário para você pensar na paz, na iluminação, na saúde. Você pensa 5 minutinhos, imagine um templo ou uma catedral, uma igreja, lá no alto, no cósmico, e você penetrando nela, todos os dias pensando nisso. Aí se concentra, fecha os olhos, esquece-se de ti mesmo. Esquece de ti mesmo, ao invés de conhece a ti mesmo, esquece de ti mesmo por um momento e penetre nesse sanctum celestial e vai buscar ali energias e forças para a tua elevação espiritual. Então essa é uma ferramenta extraordinária. Muito bem. Uma outra coisa também que eu, nessa questão do silêncio, né, o silêncio que nós estamos falando aqui não é um silêncio, vamos dizer assim, silêncio por simples silêncio. Esse silêncio ele tem níveis, né? Vamos dizer assim, que são camadas de silêncio até chegar naquele silêncio onde você consegue ouvir o seu próprio coração batendo. E você mantém um nível de silêncio intelectual ou mental que você consegue observar a própria batida do seu coração, assim como os pensamentos que surgem. Porque a mente do mundo atual, ela, vamos dizer assim, a nossa mente ela é treinada para uma atividade cerebral intensa, né? E a gente tem que tentar contrapor isso aí, né? Bom, mas para continuar essa análise aí, vamos dar um tempinho, né? Que nós temos que encerrar o nosso primeiro bloco aí. Você, querido ouvinte, então estamos encerrando, né, mais esse primeiro bloco, um programa Luz que Vem do Leste. Voltamos a seguir, dando continuidade ao tema desta noite. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você.
Tema para reflexão. É na consciência humana que se refletem as glórias do universo cósmico. Nossa consciência, nossa própria existência, repousa na mente infinita. O homem é a luz da vida, na luz do amor de Deus, que brilha em seu interior. É ele uma parte da mente divina, e assim, à medida que nos preparamos, alcançamos a compreensão da paz profunda e da mais sublime consciência mística. É do domínio da vida em todos os sentidos que advém a paz profunda. Lembrai-vos que a intensidade da profunda paz está em concordância com a lei. Na medida em que damos, assim recebemos. O amor é Deus, portanto, Deus é amor. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Retornando com o nosso programa Luz que Vem do Leste, estamos começando aí o nosso segundo bloco, né? O tema de hoje, bem provocador aí, conheça-te a ti mesmo, né? Uma frase aí, no começo aqui rolou até uma
uma tentativa de chegar a um entendimento, né? Se foi lá Sócrates ou se foi antes, mas acredito que chegamos no entendimento que foi antes, né? Mas o fato é que foi lá na Grécia, né? Bom, pelo menos o local nós estamos acertando, né? Frater Edélcio? Com certeza foi na Grécia. Pelo menos o local nós estamos acertando, hein? Grécia Antiga, né? Grécia Antiga, né? Porque a atual, coitada, tá difícil, hein? Se fosse a Grécia econômica de hoje, conheça a economia, né? A ti mesmo. Bom, mas voltando aqui ao tema do nosso programa, nós encerramos o bloco anterior fazendo algumas análises, algumas reflexões sobre a questão do silêncio. E eu estava dizendo que o silêncio não é um silêncio tão simples, né? É um silêncio aí que ele é dividido em camadas, né? A gente tem que tentar primeiro silenciar o nosso corpo. E aí depois temos que tentar silenciar, eu acho que é a parte mais difícil, silenciar a nossa mente, os pensamentos que surgem, né? Fazer com que essa fonte de pensamento ela continue, mas que ela dê uma diminuída nesse fluxo aí. E o que é interessante quando a gente fala em mente, né? Todo mundo acha que é só o pensamento. Mas a mente, se a gente for analisar, ela atua em todas as partes do nosso corpo, porque às vezes não é só o pensamento nessa tentativa da busca do silêncio, não é só um pensamento na hora que a gente está quietinho ali, tentando ficar o mais quietinho possível. Às vezes sai uma coceira, às vezes dá uma vontade de espirrar, às vezes dá uma tentativa de uma tosse, né? E dessa tosse já brota um outro pensamento e o silêncio vai ficando ali para depois. Então é uma missão trabalhosa. Mas eu entendo que é como tentar andar de bicicleta, aquele que não sabe, né? Você vai cair diversas vezes, com certeza você vai cair diversas vezes. Mas aquele que anda de bicicleta, ele lembra da primeira vez que ele conseguiu se segurar lá equilibrando alguns metros, a sensação de alegria, a sensação de conquista. E eu acho que para aqueles que conseguem chegar nesse silêncio mais profundo, quando ele retorna, eu acho que a sensação de alegria, né, ela deve ser uma coisa fantástica, né? Eu sou sincero que eu ainda tô caindo, mas sempre com a expectativa de conseguir, na mesma situação da bicicleta, e conseguir pelo menos andar alguns metros. E na hora que eu descer, eu olhar assim e falar assim, que coisa maravilhosa, estou me sentindo realizado. Eu acho que na busca desse silêncio mais profundo, para ficar aí mais didático, acho que é mais ou menos essa a ideia. O Frater Olavo gostaria de fazer algumas considerações, Frater, sobre o que você estava dizendo no primeiro bloco? Sim. O Conhece-te a Ti Mesmo ainda, né? Algumas ferramentas os Rosacruzes dispõem e nos auxiliam, nos ensinam muito. O trabalho de concentração, meditação e harmonização é um grande momento. Depois eu estava dizendo que os Rosacruzes têm um pequeno livreto que nos ensina a fazer o contato com o Sanctum Celestial. O silêncio nos ajuda a buscar luz. Que luz é essa? É a luz do conhecimento, o conhecimento interior. Mas nós temos também outras ferramentas. Por exemplo, há pessoas que conseguem fazer o que eu vou dizer agora inconscientemente, e outras conseguem fazer conscientemente. O que é isso? Ela consegue fazer uma projeção psíquica. O que é a projeção psíquica? Para algumas instituições esotéricas, eles falam de viagem astral. Mas nós podemos fazer, por exemplo, uma projeção psíquica. O que é isso? É como se você esticasse a tua mente para fora do seu corpo e a projetasse a distâncias. Isso é extraordinário. Essa é uma outra ferramenta que, com o treino, você pode desenvolver. Algumas pessoas já tentaram isso e não conseguiram e falam assim, mas eu não consegui, eu fiz 2 vezes, 3 vezes, não consegui nada. É igual tocar um piano. Você aprendeu Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aprendeu a clave de Sol, a clave de Fá, mas só aprendeu isso. Você não exerce, você não estuda música, você não treina diariamente 4, 5 horas por dia para aprender a tocar Sonata ao Luar do Beethoven, para tocar Chopin. Então é preciso treino. Tudo que a gente faz precisa de treino. Treino para você adestrar esse conhecimento e torná-lo bem tranquilo na sua vida. Então, por exemplo, a projeção psíquica ou viagem astral
é algo extraordinário, é também uma outra ferramenta que as pessoas podem utilizar. Não precisa ser Rosa Cruz, não. Qualquer pessoa pode fazer isso. Algumas pessoas já fazem isso inconscientemente. Alguns falam que teve um sonho, etc. E nem sempre é sonho. E outras conseguem fazer isso conscientemente, de uma forma extraordinária. Ela consegue se ver fora do corpo e consegue se ver à distância em outros lugares, e depois ela é capaz de narrar o que viu lá fora. Essa é uma outra ferramenta extraordinária. Uma outra questão é voltar-se para o seu interior e também, através dos seus próprios órgãos dos sentidos, você fazer cura do seu próprio corpo. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui. Aqueles que sofrem de tireoide, por exemplo. Se você tomar inspirações profundas, depois fazer um relaxamento e colocar o dedo indicador da mão direita aqui no pomo de Adão do pescoço, e inspirar e prender o dedo aqui por alguns momentos, solta a respiração, faz isso algumas vezes por dia, é bem provável que você consiga restaurar, regenerar o seu problema de tireoide. É problema, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, é possível você regenerar. Então o Rosa Cruz dispõe de muitas ferramentas extraordinárias para modificar a sua vida, e com isso estará se desenvolvendo. Agora, importante, para mim a principal ferramenta ainda é o que o Enio colocou, é o silêncio. É o silêncio que faz você se voltar para dentro de si, para conversar com o teu Deus interior. E quando você conversa com Deus, Deus te inspira, te mostra os seus caminhos, aonde você quer chegar, para onde você vai caminhar, e com que objetivo você quer construir sua vida para atingir altos níveis de consciência. E aí, com isso, tornar-se um veículo nas mãos de Deus e dar a sua contribuição para o desenvolvimento da humanidade. Frater Olavo, para quem está nos ouvindo, até mesmo para aqueles que estão nos ouvindo que não são Rosa Cruzes, o silêncio é um tipo de prece? Pode ser. Para algumas pessoas o silêncio pode ser uma prece, mas pode não ser também. Depende do grau de consciência de cada um. Para mim o silêncio é uma prece, porque quando eu estou em silêncio, eu paro de pensar e volto para o meu interior. E quando eu volto para o meu interior, eu estou me harmonizando com o Deus do meu coração, o Deus que eu acredito, o conceito de Deus que eu tenho. Então, para mim, é uma prece. Frater Adélcio. Podemos falar que o silêncio é a prece do coração. Olha que bonito. Prece do coração. Isso é verdadeiro. Difícil calar, silenciar a mente. Pensamento é uma coisa que não para, mas a gente pode dirigi-lo. A gente pode fazer com que ele seja voltado, como o Frater Olavo falou, e direcionado a um só sentido. Aí conseguimos entrar num silêncio profundo e com certeza ouviremos as mensagens do nosso coração. E eu acredito que culturalmente, né, o nosso mundo ele está provocando um comportamento onde todo mundo tem sentido cada vez mais o desejo de falar o tempo todo. Logicamente que a tecnologia da informação ela é extraordinária e ela cumpre a sua função perfeitamente. Mas às vezes a gente fala e a qualidade daquilo que a gente fala não tem atendido às necessidades que o ser humano precisa. Hoje você percebe que a ideia de se publicar hoje no mundo, ela tem ganhado corpo e vitalidade de uma forma que a gente nunca viu antes. Hoje é difícil uma ideia ou um fato que nasceu num determinado local morrer naquele determinado local. Eu acredito que isso hoje em dia é muito raro acontecer, o cara pensar uma coisa ou acontecer alguma coisa e aquilo ficar ali. Porque existe uma interatividade, uma conectividade hoje que eu acho que até então a espécie humana não tinha experienciado isso. Por favor, Doni. O que acontece, eu não sei, a minha forma de pensar talvez seja o seguinte: você não pode sobrepor o silêncio à comunicação. A comunicação é essencial para todo mundo, independente de que forma ela seja feita.
né? Agora, eu acho que a gente tem que começar, talvez, a entender o silêncio também como uma forma de comunicação, né? Inserir o silêncio na comunicação. Porque falar que tem bastante comunicação, todo mundo está falando, isso é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo está falando mesmo e tem que falar. Isso nós não vamos fazer o pessoal parar de falar. Agora, nós temos que colocar o silêncio como uma forma de comunicação também, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil da gente que fala, da gente que quer se comunicar, entender, né? Eu não sei, a minha forma de pensar é essa. Tá? Perfeito, perfeito. Frater Sérgio. Então, essa questão do silêncio, essa questão do conheça a ti mesmo, por exemplo, o silêncio. Você vai hoje numa sala de espera, seja de um consultório, seja de um órgão público, seja em qualquer lugar, as pessoas estão em silêncio. Mas olhem as mãos, o que está acontecendo com as mãos. Os dedos estão digitando o tempo todo. É o silêncio físico, mas os a olhares mente não para, né? ficam em redemoinhos, os olhinhos ficam virando e digitando e fica... Quer dizer, é um falso silêncio. Não se está tendo, mas está tendo uma ação, né, de exacerbação de uma comunicação externa. E o que eu digo mais, tudo isto que hoje a mídia, a tecnologia nos favorece, claro, por uma convivência melhor, para uma troca melhor de informações e de solidariedade até mesmo, está se tornando uma alienação. Correto? Com certeza. Então, quando o Olavo fala, e falou com muita propriedade, conheça a ti mesmo, e que para se conhecer a ti mesmo precisa-se do silêncio, e agora o Doni deu um gancho aqui maravilhoso, silêncio para se comunicar, mas comunicar com o quê e com quem? Consigo próprio. Da alienação hoje por conta dos dedos se comunicando, coisa de WhatsApp, de Messenger, não sei o que, telefone e tal, aquela coisa toda, tá? Mas eu acho que antes de existir tudo isso, já existia também a leitura labial, a leitura corporal, tá? Então, você também já fazia uma leitura do silêncio. Só que o silêncio talvez ele era mais, como é que eu vou dizer, mais compartilhado, vamos dizer assim. Hoje não, hoje ele está individualizado, você não consegue. Mas antes, uma entrevista de emprego, por exemplo, você chegava, pessoal, só pelo jeito de você sentar, de você conversar, de você olhar, de você... Então, mas essa questão que nós estamos abordando é essa alienação que hoje as pessoas não estão mais enxergando a si próprias. Estão enxergando um mundo muito externo, muito longínquo, se alienando, se frustrando e tendo uma situação de conflito interior, porque nunca está satisfeito com nada. Tudo busca, quero, compro, mas não estou satisfeito com nada. E a avalanche de informações que chega para mim é tão grande que me bombardeia que anula a minha autoexpressão. Então, esse conhecer-se a si próprio, né, é o silêncio que nós precisamos buscar através da concentração. E o que significa concentração? Focar. E principalmente focar a vida em algo. Antes de nós começarmos aqui o programa, eu estava conversando com o Arlindo e ele estava falando de uma experiência que ele teve agora há poucos dias, de uma pessoa que trabalhou com ele numa empresa, que eu não vou citar o nome, e de repente ele depara com essa pessoa, com uma habilidade tremenda naquilo que fazia nessa empresa, andarilho. E ele vai conversar com essa pessoa. Aí ele relata para o Arlindo que... Por que ele ficou dessa maneira? Porque ele tinha perdido aquilo que ele mais considerava na vida dele, que era o emprego nessa empresa. E ele se perdeu, ele ficou sem referência. Porque ele enxergava a vida dele, tá? O sentido de vida dele naquele emprego. Isto é alienação. Ele não sabia que ele tinha potencialidades, como o Olavo falou, de você conhecer-se a si próprio, de você curar-se a si próprio, de você descobrir potencialidades maravilhosas, né, como a criação mental. Você tem N possibilidades que estão colocadas dentro de si, que tem que ser explorada através do processo de concentração, meditação, para que realmente você saiba das suas potencialidades e não se frustre com o mundo exterior que a qualquer momento pode te dar um revés, um tombo,
e você perder a finalidade, o sentido que não é aquele ainda. Perfeito. Frater Adélcio. Pois então, né? Estamos falando aí dessa loucura que é hoje, comunicação, agitação. A nossa ordem, a nossa sigla é assim, é a MORC. Significa Antiga e Mística Ordem Rosa e Cruz. Então, veja bem, por incrível que pareça, só de analisar o nome da MORC, a gente já encontra um refúgio. A MORC, ela consegue, ela utiliza os meios de comunicação, nós utilizamos os meios de comunicação da atualidade, mas nós não fugimos da tradição, das coisas antigas. Nós perpetuamos uma escola de mistério que tem 3.368 anos. Então, com certeza, tudo aquilo que parece ser muito antigo, muito velho, é atual. E essa forma de estudo que nos é colocada serve de ferramenta para o freio justamente da loucura da vida, desse mundo que nos consome, desse bombardeio de informações, desse bombardeio de consumo. Enfim, eu considero a minha situação dentro da MORC como um privilégio, porque eu tenho como ir para o meu cantinho, como os nossos fráteres já falaram aqui, fazer a minha meditação, fazer a minha reflexão e sair de lá de uma forma bem melhor do que eu entrei. Muito bem. Nós temos uma participação por telefone, vamos ver se a gente consegue falar com o Frater Joaquim? Vamos sim. Frater Joaquim, boa noite. Boa noite, paz profunda. Ô, Frater, que alegria ouvi-lo aqui, hein? Opa, é o Frater Enio? Exatamente. Opa, eu fiquei maravilhado com a colocação sua, que eu tenho um pensamento sobre mais ou menos isso, né? Que você falou do que se fala, e do outro lado não é receptivo, que a gente tem que preocupar lá, e o resultado do entendimento às vezes não é desejado. Foi isso que o Frater quis falar? Exatamente. Eu tenho uma ideia que, assim, apesar da gente falar muito, né, a gente se descomunicando, né? Por quê? A gente usa muito as ferramentas para conversar, mas a gente não usa mais os olhos, a gente não usa mais o aperto de mão, a gente não usa mais o abraço, né? O bom dia, o boa tarde, olhando para a pessoa. A gente se comunica muito olhando na tela do computador, na tela do telefone. Eu entendo que essa ampliação da comunicação, ela é excelente, como o Doni disse aqui, né? Mas eu acho que a gente também não pode perder de vista a necessidade da gente se comunicar fisicamente um com o outro. A gente percebe que as pessoas ficam muito mais no quarto hoje do que reforçando os laços familiares. Ô, Frater, eu tenho um pensamento meu mesmo sobre isso. Por exemplo, uma vez, eu vou falar um assunto um pouco diferente, mas para chegar nesse raciocínio que eu penso. Vamos lá, Frater. Eu assisti uma vez, lá no capítulo, a Sora, aquela Sora, eu admiro ela, a irmã da Gabi, que toca flauta. A Isadora. Isso. Isadora tocava flauta. Eu não sei se eu me envolvia no som da flauta, na melodia, ou no vivenciamento que a Sora ela fazia quando tocava flauta. Ela se envolvia no trabalho, na apresentação. No trabalho que ela estava fazendo. Então, aquele envolvimento, eu acho que fortalece esse trâmite com a comunicação. Com certeza. Então, o que eu penso, que às vezes na comunicação a gente fala e não produz resultado, é como se a gente tivesse, vamos supor, a Isadora, ela sabe muito bem disso. Se Isadora está tocando uma flauta, o som dela está em ré, e eu vou acompanhar ela no meu cavaquinho, eu toco cavaquinho. Ó. Aí sim, hein, brother?
Aí sim, hein? Inclusive ele falou que precisa de um violão. Se precisar, mesmo precisar, eu levo aí para vocês. Opa, vamos marcar um dia sim, com certeza. Mas qual o exemplo que eu quero dar em relação à comunicação? Sim. Não adianta eu estar batendo lá no meu cavaquinho, a Isadora está lá vivenciando a melodia lá da música dela na flauta dela em ré. E eu estou aqui, eu não consigo de jeito nenhum no meu cavaquinho entrar em ressonância com ela com a nota ré. Harmonia, né? Então, tanto eu aqui estou soando, tocando meu cavaquinho, mas não está afinado com ela. Sim. É a questão então, da harmonia. Eu acho que esse é o fator complicador da comunicação, que às vezes a gente comunica muito com a boca, até mesmo, mas a comunicação pela vibração, que aliás eu acho até que o mundo espiritual ele se comunica por vibração, por isso que não erra, e tem melhor resultado. Então, esse é o meu pensamento, que a falta de resultado de uma das comunicações é porque a comunicação às vezes é muito mecânica e não tem aquele vivenciamento entre os envolvidos na comunicação. Nem a própria pessoa, às vezes, que está comunicando, está tão mecânica, não está usando aquilo que nós falamos tanto do coração. O Frater está tocando um outro assunto interessantíssimo, que é a percepção que nós temos que ter, a intuição que nós temos que trabalhar. Então, existe a comunicação, existe a fala até exagerado, mas está pobre dessa essência. Era esse o aprendizado aqui que eu tive aqui com vocês, e me veio em mente isso, e eu achei que gostaria de passar para vocês se somaria alguma coisa. Frater, com certeza, para nós, inclusive, no capítulo, é que a gente não fala, né? Mas conosco, assim, a gente comenta, né? O pessoal, né? Olha, o Joaquim, ele tem um jeito próprio de falar as coisas. Só que esse jeito próprio dele dizer as coisas é numa profundidade que, se a gente parar ali, né? Conosco mesmo e fazer aquele silêncio que nós estávamos discutindo anteriormente, a gente vai chegar num lugar que a gente nem imagina. Então, quando a comunicação é feita de qualidade, ela nos leva a um nível de entendimento e um nível de reflexão, né? Porque é como Jesus disse, né? Não deve se desprezar. A gente nunca pode desprezar o que as pessoas dizem, até mesmo uma criança. Mas eu acho que o ser humano está banalizando muito essa comunicação. Bom, Frater, nós temos que encerrar o nosso bloco aqui. Eu acho que o pessoal quer mandar um abraço aqui antes da gente encerrar o nosso bloco. Frater, segura aí. Joaquim, vai afinando o cavaquinho, Joaquim. É o Frater Edélcio. Para fazer um dueto com o Doni aqui, tá? Tá ótimo. Eu já estou fazendo por vibração. Que ótimo, que ótimo. Que ótimo. Frater Joaquim, muito obrigado mesmo de coração pela participação. Eu que me agradeço aí pela oportunidade de vocês ter cedido esse espaço aí para mim expressar um pouco o que eu pensei do momento aqui das maravilhas que vocês estão passando para nós. Que ótimo. É o que eu penso. Essas coisas que você fala, que às vezes eu falo, é porque às vezes eu fico me questionando, olha, quantas coisas que nós temos de conhecimento que vale a peso de ouro, isso pode ser aproveitado, mas se nós colocamos em prática. Com certeza. Que ótimo, Frater. Então, paz profunda, fica com Deus. Sempre quando o coração empurrar, dá uma ligadinha aí e participa conosco, tudo bem? Então, paz profunda, um beijo no coração. Outro. Bom, queridos ouvintes, né, estamos encerrando mais um bloco do programa Luz que Vem do Leste, né? Voltamos a seguir, dando continuidade com o tema desta noite. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já.
ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Não importa a extensão do nosso desenvolvimento. Enquanto não atingirmos a expressão mais completa do amor, a nossa jornada na senda não terá nenhum valor. O amor é o grande solvente alquímico universal. Ele destrói e elimina todas as condições negativas e suaviza todas as necessárias barreiras intelectuais. Une todos os elementos, todas as condições, todas as pessoas que em certas circunstâncias seriam incompatíveis. O amor é, na verdadeira expressão da palavra, a força mais poderosa do universo. O grande pacifista Mahatma Gandhi, que conseguiu alcançar o seu intento de libertação da Índia, disse: quando um único homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Quando um único homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. E em poucas palavras, uma pensadora, Elizabeth Laser, sintetiza: cada alma que se eleva, eleva o mundo. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Estamos começando o nosso terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste.
com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. Hoje com o tema Conheça-te a ti mesmo, né? Ouvinte, hoje, todos os ouvintes que querem participar conosco, nós temos aí o nosso telefone, né? Código de área 11 29888860, repetindo, 29888860, ou pelo WhatsApp 971819101, repetindo, lembrando, o código de área é sempre 11, hein, pessoal? 971819101, ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, ou pelo nosso chat, né? Você entra lá na estudioafm.com, clique no ícone Fale com o Locutor, né? Participe aí, né? No último bloco, nós estávamos falando da questão do silêncio, da questão da comunicação, mas antes de darmos continuidade, eu acho que a Sora Gabriela quer ler aqui a participação da Sandra, né? Que nos mandou uma bela mensagem aí. Por favor, Sora. Isso é a mensagem que a Sandra Ferrarese mandou pra gente com relação ao conhecer-se a si mesmo, né? Ela escreveu assim: pelo que ela ouviu, ela chegou à conclusão de que, conhecendo a nós mesmos, podemos chegar a um limite importante: conhecer o que ainda não conhecemos. Observando a nossa própria capacidade de conhecer, teremos, pensa ela, uma pista das nossas próprias mentes e como destilar a ordem de tudo que nos envolve. Frater Sérgio, gostaria de falar sobre esse comentário belíssimo da Sandra? A chegada dessa frase, Sandra, você foi maravilhosa, você nos deu um feedback maravilhoso. Eu quero só te dizer para você, dá para voltar com a frase? Quando você diz que podemos chegar a um limite importante, eu vou te falar para você, esse limite importante é o que é o ilimitado dentro do nosso ser. Este é o limite importante. Eu acho que o Sérgio está querendo dizer aí é que o nosso envolvimento com o mundo material, aparentemente ele coloca alguns limites que às vezes a gente sente dificuldade de superar. Mas à medida que a gente consegue superar, né, vamos dizer assim, os valores ou o nosso apego ao nosso mundo, a gente abre a possibilidade para um país sem fronteiras, vamos colocar assim, né? Algo ilimitável, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Que você chega lá num limite que é dentro da nossa área de atuação, da nossa presente encarnação, mas para entrar vamos dizer assim, na verdadeira realidade, né? Que é ilimitável. Por exemplo, uma coisa que o Olavo falou, desse ilimitado que eu estou querendo dizer, quando ele fala que nós temos a capacidade, como seres que somos, de fazer uma projeção astral, uma projeção psíquica, é algo ilimitado. Você pode estar em algum lugar conhecendo, você pode estar junto de alguém apoiando e curando. Enfim, nós temos capacidades ilimitadas desde que nós façamos a nossa comunicação interior através do silêncio. Pois bem, Frater Edélcio. Essa capacidade é de todos, tá? Ela está disponível e aberta a qualquer um que realmente queira exercê-la. E queira conhecer-se a si mesmo. Com certeza. Bom, Frater Olavo. Uma questão que é a concentração. É extremamente importante desenvolver a concentração. E como é que a gente desenvolve a concentração? Uma prática simples que as pessoas podem fazer, no começo ela não vai conseguir, mas com o passar do treino ela vai conseguir. Por exemplo, você pega um copo com água, um copo simples, qualquer copo, enche de água e coloca um palito de fósforos dentro desse copo d'água. E aí você se concentra nesse copo d'água, nesse palitinho que está dentro do copo d'água, no local que não tenha nenhum vento, todas as portas e janelas fechadas, e aí você vai treinando para fazer esse palito se mover dentro do copo d'água. No começo vai ser impossível,
Mas com o passar do tempo, com o treinamento, o seu pensamento será tão forte que fará o palitinho se mover dentro do copo d'água. Isso é extraordinário, é um trabalho fantástico que qualquer pessoa pode fazer para desenvolver a concentração, o seu domínio e, com isso, manipular o teu pensamento com capacidade para influenciar o teu mundo exterior. Isso é extraordinário. Você vai desenvolver um lado sinestésico aí? Peraí. Você desenvolveria um lado sinestésico? Ou até mais que isso, né? É fantástico. Isso é possível? Claro que é possível. Quem estiver ouvindo, experimente. Faça o treino. Frater Olavo, posso fazer uma perguntinha? Claro. Existe uma condição intelectual, uma condição que você tem que estar para conseguir isso aí? Por exemplo, se eu estou motivado ali, eu vou, e nada acontece. E no dia que você senta para simplesmente fazer, acontece. Isso é possível? E se é assim que funciona, por que é assim? O relaxamento é extraordinário. Quanto mais tranquilidade tiver a pessoa, mais fácil de conseguir seus objetivos. Se você estiver agitado, se você estiver intranquilo, se você estiver apavorado, ansioso, não vai conseguir. É a concentração e o relaxamento que vai te fazer atingir certos objetivos. Então, por exemplo, fazer mover um palitinho parece uma coisa tão boba, né? Você acende uma vela também e consegue fazer movimentar a chama da vela. Aí, se alguém estivesse presente, você fazendo isso sozinho, solitariamente, e alguém visse, falava assim, o seu familiar tivesse, ele falaria assim, o meu filho, meu irmão, meu tio, meu sobrinho, ele está ficando louco. Está concentrando em vela, está concentrando no palito de fósforo. Mas é um autotreino. Isso é possível, são ferramentas que estão à disposição de todos os seres humanos. E já há pessoas que nascem com essa predisposição, com essa competência, com essa capacidade, mas não são todos. Todos nós podemos, através de experimentos simples, desenvolver essa questão. Acho que o Doni queria falar. Eu só tenho uma curiosidade. Então, quer dizer, essa condição, eu posso chegar a essa condição, eu, pessoa, né? Eu não preciso ter um grau de cultura, um grau de elevação cultural, basta eu acreditar em mim, ou seja, basta eu conhecer-me a mim mesmo, é isso? Não, exatamente, por isso que os Rosa Cruz, para você se tornar um membro da Ordem Rosa Cruz, você não precisa ser um doutor intelectual, ter curso de mestrado, doutorado, não precisa nada disso, basta você saber ler e escrever, porque se você souber ler e escrever, é o mínimo. Os Rosa Cruz exigem duas coisas: que você acredite em Deus. Qual Deus? O Deus do seu coração, o Deus que você acredita. E também que você respeite as leis do seu país. Para esses exercícios todos, você não precisa ser nenhum intelectual. Uma pessoa simples qualquer que saiba ler, para poder ler nossos ensinamentos, ela pode se tornar membro da ordem. E aí a pessoa pode se desenvolver sozinha. Não precisa ser intelectual. Porque todos nós somos irmãos. Querendo ou não, somos. O mendigo, o pobre, o rico, as pessoas de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião, todos nós estamos interligados, porque somos todos filhos do universo, somos todos filhos de Deus. Então, nós temos dentro de nós uma grande sabedoria. É preciso treinar, é preciso desenvolver para atingir objetivos maiores de elevação da consciência. E aí a gente se tornando um veículo nas mãos de Deus, nós podemos servir à humanidade. Frater Sérgio. Doni, só para ilustrar uma situação, todos aqui sabem que todos nós temos poderes radiestésicos, né? Ou seja, o que é radiestesia? Percepção de energias da Terra, tal. Você já viu falar que tem alguns matutos, uns senhores lá no campo que pegam uma varinha lá de tal árvore de goiabeira, faz uma forquilha, vai andando no terreno e daqui a pouco a forquilha dá umas balançadinhas assim e ele fala, aqui tem água na profundidade, tá? pode furar o poço. Eu tive um sítio há um tempo atrás, eu precisava de água e eu contratei um senhor desse. Ele foi lá praticamente descalço, uma roupinha bem simples. Cheguei lá, fiquei esperando, ele apareceu lá, né, com uma chapeuzinho de palha todo ferrado.
Falou, o senhor me espera que eu vou ali pegar um galinho? Pegou. Aí ficou lá andando, daqui a pouco ele, vem cá, tá aqui a água. Pode furar, isso aqui vai dar de 10 a 13 metros. Você sabe qual foi a profundidade? 11 metros deu água. Essa pessoa não tem cultura nenhuma, mas tem a potencialidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Olavo, né, para complementar. Olavo, você falou muito bem da questão cultural, mas todos nós temos essa capacidade de movimentar o palito, da radiestesia e tudo mais. O que é que nos embota e faz com que todos percam esta potencialidade? Nós estamos dominados pela cultura. Então, por exemplo, o condicionamento. O condicionamento nos faz a mente ficar embotada, aprisionada. Então, por exemplo, como é que chama quando tem um tipo... Quero ver só uma coisa, não sei se vocês vão lembrar. Se eu falar assim, 2 hambúrgueres, como é que vocês complementam? Complementam. Complemento. Tem uma musiquinha, né? Alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Você percebeu? Isso chama-se condicionamento. Tá extremamente condicionado. Sim, é condicionamento de marketing. Marketing. Eu vivo isso. É a área de atuação dele, né? Sim, mas é o condicionamento. Assim é com as novelas, com os filmes, com os livros também. Com o professor na escola, com as universidades, com as escolas, com as crenças, com as religiões. Todos nós estamos condicionados. Como é que a gente faz para se libertar de condicionamento? Como é que a gente faz? É tornar-se independente. Por isso, quando os Rosa Cruzes, quando as pessoas nos procuram, nós damos um livretinho chamado Domínio da Vida. Começa por ali o domínio da vida, que é você não ser fantoche do destino. Como que é? O que é ser fantoche do destino? Deixar que a sua vida caminhe sozinha, como se você fosse um seguidor de alguma coisa que você desconhece? Não. Você é senhor do seu destino. Você não precisa ser fantoche do destino e você tem que buscar o autodomínio, o domínio da vida para se libertar de todos os condicionamentos. E ao se libertar de todos os condicionamentos, você então torna-se senhor de si mesmo. E ao tornar-se senhor de si mesmo, você está mais próximo de Deus. Desde que você se torne uma pessoa pura, de bons costumes e, acima de tudo, sensível, mas que comece a combater as suas fraquezas, que todos nós temos muitas fraquezas. Demais. O Doni queria falar. Mas só uma dúvida que eu tive. A base de qualquer aprendizado, tá? Pedagogicamente falando, não é o condicionamento? Então como é que de repente isso aí não é uma coisa meio antagônica? É aí que entra a filosofia. Porque a filosofia nos ensina a pensar. Então, ao nos ensinar a pensar, você se liberta dos condicionamentos. Há condicionamentos que são bons, mas há os condicionamentos que são maldosos, são negativos, que nos influenciam para o mal. Então, você, tendo um conhecimento filosófico, você começa a se libertar, então, a projetar a tua consciência, e aí, então, você, tendo a competência para analisar o que é certo para a sua vida, o que é ruim para a tua vida, você se liberta, não vai ser mais fantoche do destino, mas senhor do seu destino. E aí, então, deixa de ser uma pessoa que tem a mente manipulada pelos condicionamentos, pelo marketing, pela cultura que aí está, e você se tornando independente, estará mais próximo de Deus, porque aí você se torna mais puro, mais sensível. E essa coisa que o Sérgio falou de que nós perdemos como que nós perdemos essa potencialidade, nessas faculdades, e você está falando aí, né? Naturais, né? Não é que perdemos, é que não trabalhamos. Todo mundo já nasce com isso. Desde criança, se já trabalhasse isso, a pessoa já se desenvolveria com isso mais latente, né? Com esse despertar já de conhecer-se a si mesmo, de saber que tem uma alma. A criança pode entender isso. Inclusive, a Ordem tem experimentos para crianças. Na questão da concentração, tem um que é feito com bexiga, que é para se concentrar na sua respiração. Porque para a Ordem, a respiração é o primeiro ponto que você deve se concentrar para fazer uma meditação.
Se concentra na sua respiração. E a criança já aprende isso desde pequena. A partir dos 6 anos, a ordem já tem ensinamentos para crianças. E elas sopram numa bexiga e vão tentando soltar o ar devagarzinho, ter o controle do ar dentro da bexiga. Então são treinamentos, são ferramentas que são até lúdicas e que já introduzem o ser humano, desde pequenininho, a esse despertar dos seus potenciais. Então é algo que a gente tem, que a gente não trabalha, e que é inclusive uma responsabilidade dos pais, né, que têm conhecimento disso, e de trabalhar isso nos seus filhos. Frater Edélcio? Não, eu só queria lembrar os caros ouvintes que, diante de tudo isso que foi falado, passem no nosso capítulo, ali no Alto de Ipiranga, na rua Engenheiro Eugênio Mota 788. Estamos lá nas quartas-feiras a partir das 19h30 e os sábados a partir das 16h30. E solicitem o folheto Domínio da Vida, que o Frater Olavo acabou de falar, e vocês verão que realmente é muito, muito importante. Aproveitem também e solicitem o folheto A Transformação Interior. Tenho certeza que vocês sairão de lá satisfeitos. Frater Sérgio. Doni, você sabe qual é um dos maiores condicionamentos que nós recebemos da vida? É a língua, é a escrita. Porque nós temos que aprender os caracteres, associá-los, não é correto? Né? Formulá-los, tem que aprender a sintaxe, tem que aprender a ortografia. Isso é um condicionamento fortíssimo para se poder fazer essa comunicação que agora estamos fazendo. Mas você pode usar essa formatação, esse condicionamento, para o seu crescimento. Agora, se você se deixar ser conduzido para leituras, para aplicação dessa linguagem, para caminhos que não desenvolva a si próprio, então você vai ficar na exterioridade e na manipulação da fala escrita e da fala falada. Né? Que, de repente, A formatação precisa, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos ter educação, sim. Só que nós temos, como o Olavo falou, temos que ser livres pensadores com as ferramentas também que nos dá pelo intelecto, pela consciência objetiva. E aí que entra a filosofia. Por isso que estuda a filosofia. Você me corrija, mas quando você fala que para a gente sair do condicionamento tem que conhecer a filosofia, né? Então, mas o que eu estou entendendo, assim, vamos dizer assim, dessa filosofia é mais ou menos isso que o Sérgio acabou de colocar agora, né? Eu acho que eu tenho que ter discernimento, e essa filosofia que eu digo, não é aquela filosofia pura, né? Não, você não é. ter aquela coisa, o jogo de cintura, vamos dizer assim, né? É porque a filosofia, ela te ensina a pensar. Não precisa ser a filosofia clássica lá dos gregos, nada disso. Porque cada um de nós tem uma filosofia de vida. Eu me refiro a isso, a filosofia de vida. Eu quero isso para mim, isso é importante, eu vou desenvolver. Então, você cria uma filosofia de vida e começa a se desenvolver para atingir os objetivos que você quer para a sua vida. É isso que eu quis dizer. Outra coisa, alguém que está nos ouvindo, que ainda não está assim no estudo místico, no estudo espiritual de si próprio, né? Poderia falar, por que eu vou ficar perdendo tempo, Olavo, de ficar movimentando palitinho, de fazer viagem astral, projeção astral? Se eu já tenho um celular que aperta aqui e vai do outro lado do mundo. Tudo bem, isso é importante, isso é uma maneira de comunicação, mas nem sempre isso está disponível. E nem sempre isto é a solução de muitas outras situações que nos envolvem na vida. É mais ou menos isso. Esse link não te pertence, né? Vamos dizer claro. Assim. E nem sempre você está com a bateria carregada também. Por aí. Correto? Porque às vezes uma intuição, uma inspiração nos faz assim instantaneamente resolver situações complexas que até você discar, telefonar, perguntar lá para um cara que é expert no assunto, você já perdeu muito tempo também. Veja bem, eu não quero ser um revolucionário aqui no comentário, mas eu vou falar um outro tipo de condicionamento. Eu entendo os riscos que o mundo oferece, mas todo pai fala para o seu filho o quê? Não converse com um estranho. Mas eu acho que a gente mais precisa é conversar, é abraçar, é nos cumprimentarmos mais. E às vezes passa na rua, a gente entende que o mundo ele tem a sua dada complexidade. E lamentavelmente a gente desenvolve condicionamentos que
que nos afastam e nos afastam, mas eu entendo plenamente a situação. Você vem de Macaubal, Enio. Veja bem, lá você não tem estranho. Paraíso, né? Você pode conversar com a cidade inteira, Enio. Agora, se coloque aqui na nossa condição. Não, eu acho que a orientação é certa. Mas aí você é certa, mas dentro daquilo que a gente estuda não é, né? Para o nosso mundo ela é completamente correta. Infelizmente, pelas qualidades que a nossa sociedade tem, ela é completamente correta. Podemos ser estudiosos, podemos procurar aqui o nosso aperfeiçoamento, mas não somos ingênuos. Então. Vivemos a vida como todos vivem. Infelizmente, ainda nós estamos nesse pé aí, né? E vocês estavam falando dessa questão de se preocupar com o que pensa, se preocupar com o silêncio. O próprio modelo de educação que nós temos vamos dizer assim, eu acho que é o maior exemplo de condicionamento. Eu vou falar uma coisa. Eu lembro até hoje quando eu estava dentro do vestibular, na sala para fazer uma prova rapidamente antes de encerrar o bloco, e tinha um professor da Unesp, que era como fiscal. Estava lá em São José do Rio Preto ainda. Aí antes de começar a prova ele falou assim, olha, vocês não precisam estar dentro dos muros de uma universidade, um professor da Unesp, hein? Para encontrar a felicidade de vocês não, hein? Para a gente encontrar a nossa felicidade, não é exatamente o que a sociedade nos recomenda como modelo de sucesso. Que é crescer, estudar, ou fazer medicina, ou fazer engenharia, ou fazer direito, ou fazer geografia, ou fazer... Não é exatamente isso que é, vamos dizer assim, esse é o único modelo que vai fazer você encontrar a sua felicidade. Eu já encontrei pessoas numa situação em que eu mal sabia falar. Teve um punhado de filhos, teve as dificuldades da vida, mas ele agradecia a Deus e estava muito feliz por ter vivido tudo aquilo. Ele falou assim, eu lembro até hoje, se eu tivesse que ir embora hoje, se eu morresse hoje, estaria feliz. Tudo que eu poderia fazer dentro do que eu conhecia, do que eu sabia, eu fiz. E tentei fazer dentro do melhor que eu conhecia. Então a felicidade é uma questão que ela é muito subjetiva. Como o Olavo disse, cada um tem uma filosofia de vida. Se a gente adotar um modelo de sucesso, fica difícil, né? É querer padronizar e ao mesmo tempo cada um acaba perdendo a sua individualidade. Eu acho que a gente tem que crescer, a gente tem que encontrar a nossa felicidade dentro da concepção, dentro da individualidade de cada um, né? E o livre-arbítrio que nos garante essa individualidade, né? Isso que eu acho fantástico, né? Essa possibilidade da gente chegar num lugar comum, mas cada um, acima de tudo, ao seu modo, seguindo o seu próprio caminho. E lembrando que todos os caminhos vão levar lá. A única diferença é que alguns são mais longos, outros fazem uma curva, outros vão reto, outros vão zigue-zagueando, mas às vezes cada um precisa passar num caminho que melhor ensina. É assim a vida, no meu entender. Frater Olavo, rapidamente, hein, Frater, que a gente tem que encerrar esse bloco aí. Eu queria dizer o seguinte, você tem que sempre pensar também na fraternidade. Com certeza. Mesmo que você desenvolva o seu lado individual e se descondicione, você tem que pensar na fraternidade humana. Porque todos nós somos irmãos. Gostando ou não de certas pessoas, mas todos nós respiramos pela primeira vez e ao respirar pela primeira vez nos tornamos uma alma vivente. Aí somos todos irmãos. Com certeza. Bom, queridos ouvintes, né, vamos encerrando o nosso terceiro bloco, mas antes disso gostaria de deixar aí para todos aqueles que querem participar mais uma vez o nosso contato, né, o telefone 2988-8860 ou pelo WhatsApp 97181-9101, repetindo o WhatsApp 97181-9101 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com ou pelo link, né, Fale com o Locutor lá, Estúdio AFM, clique no ícone Fale com o Locutor, tudo bem? O Sérgio quer fazer um comunicado rapidamente, Frater Sérgio? Também aproveitando esse gancho seu, no dia 15 de agosto, a partir das 19h30, nós teremos um maravilhoso jantar indiano, comidas maravilhosas, uma noite bonita, com todo um arranjo, um preparo.
a rigor indiano. Eu convido a todos a participarem conosco. Frater Sérgio, aqueles que porventura querem procurar um convite, tem algum contato? Telefone? Podemos colocar o contato, que é o telefone do capítulo, que você está em mãos, né? Eu gostaria até que você repetisse, até pelo e-mail do capítulo também, fazendo suas reservas. No meio da rádio também, se alguém já quiser fazer suas reservas. rosacruzmogi.com@gmail.com. Isso, inclusive já estamos com os convites em mãos, tá? Bom, muito bem. Vamos encerrar o nosso terceiro bloco, né? Todos vocês fiquem aí com o intervalo Rosa Cruz, voltamos já. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Preparando-nos convenientemente, tornamo-nos capazes de elevar nossa consciência ao grau de êxtase e harmonização, em que ela se liberta da percepção das realidades materiais. À medida que a nossa luz interior se desenvolve, começamos a compreender por que estamos aqui. Percebemos que não somos seres isolados e à parte, mas parcelas integrantes do todo. Somos um com o Criador. Somos a expressão do próprio Criador aqui na Terra, para servir e para realizar. Percebemos que a nossa maior alegria e paz é a conscientização de que somos parte do todo. Com isso, deixamos de ser egoístas e possuidores de outros males e passamos a agir com uma parte essencial e desinteressada do ser maior de Deus. O resplendor da luz interior nos aquece e nos acalma. O amor, a terceira verdade Rosa Cruz, é a terceira ponta do nosso triângulo da verdade cósmica. É o ponto máximo da nossa filosofia Rosa Cruz. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria. Viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000,
solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorc.org.br. E-mail rosacruz@amorc.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Estamos começando o nosso quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste. O tema de hoje é Conheça-te a ti mesmo, né? Tivemos aí, eu acho que tivemos a possibilidade de migrar sobre vários assuntos aí que nós já discutimos em programas anteriores, né? Falamos da questão do silêncio, o entendimento do silêncio, que é uma prece. Mas, para dar continuidade, o Frater Sérgio quer comentar alguma coisa? Frater, mas posso fazer a sessão abraços aqui rapidamente? Bom, gostaria de agradecer a participação da Sandra de São Paulo, né? Agradecer a participação do Frater Evandro de Santa Catarina, agradecer a participação da Meire, a participação do Frater Sérgio lá do Rio de Janeiro, agradecer a participação da Josi Cuiabá, agradecer a participação do Frater Joaquim, membro aqui do nosso organismo, Joaquim, Lúcia, um beijo no coração de todos que estão aí, né, nos acompanhando e inclusive daqueles que não estão nos acompanhando, né? Um grande beijo para todos aí. Frater Sérgio. Então, Enio, voltando para o tema do programa, Conheça a Ti Mesmo, Homem, Conheça a Ti Mesmo, lá do portal de Delfos, da antiga Grécia. Essa questão é uma questão, desde que o homem aparece, né, e começa a ter conhecimento da sua experiência de vida no plano terreno, é uma questão que está na sua vida o tempo todo. Eu vou abordar duas situações de Jesus, né? Primeiro, ele diz sempre nos evangelhos: eu e o Pai somos um. O que significa isso? Que identidade que é essa? Né? Conheça a ti mesmo. Vai para dentro do teu eu interior, da tua essência divina. Tenha o diálogo com este Pai que está dentro de você, que é a tua própria essência. E certa vez, um dos seus discípulos ocultos, Nicodemos, né, conversa num diálogo com ele e pergunta: mas como que eu posso ser diferente, ser renovado, ser um homem diferente? E Jesus fala: seja um homem novo, renasça outra vez. Aí Nicodemos fala para ele: mas como eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus descreve para ele: não é esta questão de renascer fisicamente, né? Mas é morrer para o homem velho, cheio de preconceitos e condicionamentos, e nascer para o homem novo, para a sua essência. Então, isto é o conhecer-se a ti mesmo, que aparece no diálogo de Jesus, aparece nos livros sagrados. Se nós formos olharmos lá o Bhagavad Gita, tá? O diálogo entre Arjuna e Krishna, é isso o tempo todo, né? O Arjuna falando dos seus parentes, das suas exterioridades, e o Krishna falando que ele tinha que matar, trucidar essa exterioridade para que ele pudesse encontrar os seus verdadeiros parentes, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. Então esse diálogo é muito antigo e até hoje continua o homem nesse dilema. Talvez seja até um devaneio, uma viagem da minha parte, né? Mas eu tenho tentado encontrar uma justificativa, um discurso para um pensamento que eu tenho tido ultimamente. Que cada indivíduo, cada ser humano, em si, ele é um pensamento. Partindo daquela máxima que nós temos, né? Que o todo é mente e tudo é mental. Nós temos essa máxima aí que a gente discute, né? E cada indivíduo é um pensamento. E ele vibra, e ele se comporta,
e ele age cada um a seu modo, como foi dito anteriormente da questão do livre-arbítrio. Se a gente for analisarmos a nossa forma de pensar, o que mais nós temos subjetivamente são pensamentos. E às vezes os nossos pensamentos são antagônicos. Às vezes você se envolve num pensamento que você se esquece. Você está ali e você... por exemplo, o Enio não sabe onde está o Enio. Eu me envolvi na história de um pensamento e o pensamento vai acontecendo. É como se eu desse vitalidade a esse pensamento. Mas e o Enio enquanto pensamento que gera outros pensamentos? Porque se a gente for analisar, né, for voltar aí na questão da evolução, na questão da criação, que aí é um discurso que é pano para manga, né? A gente vai entender que o homem veio de algum lugar. Mas um homem não veio de algum lugar materialmente pronto, né? Se a gente for considerar, o homem ele tem uma fonte que não é material. E antes ele teve uma outra condição, né? Existe uma história que fala que no começo Adão era um pensamento de Deus. Por isso que Deus e Adão eram um só. E um entendia facilmente o outro. Só que aí Adão, sendo um pensamento de Deus, num dado momento ele vai se destoar dessa situação mais ampla, né? E aí ele é obrigado a viver num outro plano de existência, porque teoricamente a vibração mudou. O Sérgio falou da questão da vibração. Então, às vezes, quando a gente tem os nossos confrontos na vida, se a gente for analisar, é o Enio pensamento, com a Gabriela pensamento, com o Sérgio pensamento, e esse pensamento hoje que meus pais deram o nome de Enio, ele é temporário, e ele vai pulando, e é um grande pensamento que vai ganhando experiência, vai aprendendo a amar, vai aprendendo a fazer uso do trabalho para a caridade, para a humildade. Eu acho que nós, cada um individualmente, somos um pensamento que temos que crescer. Eu acho que a ideia de unidade lá no final é que nós possamos chegar a ser como se fosse um único grande pensamento, porque nós estaremos unidos pelo amor, pela caridade, pelo que o Olavo disse, fraternidade, Frater Adélcio. Então é questão de evoluir o que o Sérgio acabou de falar, que eu e o Pai somos um, para nós e o Pai somos um. É isso que você quer dizer, né? O Sérgio, uma vez, ele me disse, acho que foi o Sérgio mesmo, né? Ele disse que estava numa palestra, um cara chegou para ele e falou assim: tira o D de Deus. O que ficou? Vários eus. Então, interessante que a finalidade da vida é uma só. Não existem duas finalidades para a vida. Nós estamos aqui para evoluir, apenas para isso. Tudo que decorre na nossa vida, tudo que acontece em nossa vida, todas as experiências que vivemos, é no sentido de evoluir. A Ordem Rosa Cruz nos coloca isso de uma forma muito clara. E essa evolução, ela tem que acontecer de uma forma ou de outra. É você que dá o ritmo na evolução. Quando você é atento às coisas que realmente são importantes para isso, você caminha mais rápido. Ao passo que quando você fica disperso, fica preso na materialidade, quando você não consegue entender ou sentir que somos seres espirituais encarnados, tudo fica mais difícil. Porém, a evolução, ela não está ligada a determinadas situações. Por exemplo, ela não está ligada, já foi falado aqui, o Doni acho que perguntou da intelectualidade, né? Então, a evolução não está ligada à intelectualidade. Uma pessoa, ela pode ser super inteligente, ela pode ser capaz de uma destreza mental extraordinária, e nem por isso ela possa ser evoluída. Também não está ligada à condição social. Ser rico não é pecado, ser pobre não é virtude. Isso aí quem falou, isso está no livro do Berto Roden, né? E é verdade, né? Um dia desses aqui o nosso frater Armando até estava colocando que a experiência da riqueza é muito mais difícil do que a experiência da pobreza, que você é muito mais tentado.
Então, veja bem, isso também não nos leva a uma evolução. E ser místico é justamente procurar essa evolução. Quando falamos em místico, são termos que foram deturpados com o tempo. Liga-se místico a misticismo, a mistificação, quer dizer. E isso é um erro. Bem, outra coisa. A pessoa que tem um bom desenvolvimento psíquico, por exemplo, ela enxerga auras, ela consegue se comunicar com os que já partiram. Isso também não é prerrogativa, não é, digamos assim, é um sinal de que a pessoa seja evoluída. No ponto de vista da Ordem Rosa Cruz, entende? Nós devemos consagrar a nossa vida à evolução. E para adquirir, digamos assim, o que nós chamamos da inteligência do coração, é ser humilde, tolerante, altruísta, paciente, pacífico. É fazer a alquimia dos nossos defeitos, é pegar tudo aquilo que nós sabemos que nós temos de defeito e transformá-lo no seu oposto. Isso é muito difícil. Olha, Pota é difícil nisso, com certeza. Mas é para isso que nós aqui estamos. Quando você sabe que você consegue transformar aquela sua fraqueza em fortaleza, você deu um passo gigantesco. O evoluído também não vive no fundo da caverna, ele não está trancado dentro de um quarto, ele, pelo contrário, ele está aí, ele está vivendo, ele está junto conosco, ele faz parte da nossa vida, né? E como o tempo é curto, eu vou citar um trecho do livro chamado Santuário Interior, escrito por Ralph Maxwell Lewis, que foi o nosso dirigente maior no período de 1939 a 1987, e diz o seguinte, a respeito de ser místico e evoluído nos tempos de hoje. O místico deve e pode ser capaz de realizar no campo dos negócios, das ciências ou das artes, uma obra que lhe valha o respeito de seus companheiros de trabalho e de seus associados, com a mesma facilidade com que consegue voltar a sua consciência para o interior e usufruir da majestade do cósmico. Somente a ignorância faz com que alguns digam que o místico é incapaz de enfrentar as realidades materiais cotidianas. É um insulto às faculdades que um místico desenvolveu julgá-lo impotente e mudo no meio terreno e achar que ele devia se esconder numa montanha distante para escapar das realidades da vida. Se você quiser conhecer o místico, não limite sua busca aos monastérios e templos. Quando encontrar uma pessoa ativa, estudiosa, sensível, querida por seus amigos e vizinhos, tolerante no campo religioso e que pode lhe mostrar a magnificência e o poder de Deus nas mais simples das coisas, saiba então que você encontrou um místico. Pois bem, Frater. Lindas palavras, ótima colocação, Frater Sérgio. Então, aproveitando aquele gancho seu, quem tem uma alta inteligência e um intelecto desenvolvido pode usar isso para a sua evolução e para a evolução dos outros. Quem tem a riqueza, disponibilizada, pode usar isto para a sua evolução e a evolução alheia. E quanto àquilo que você falou, Deus, a palavra Deus, esse dia que eu aprendi com um frater, numa palestrinha, você tira D, fica eu, mas você tem que tirar o S também, para ficar o eu, porque o mandamento que Jesus veio retificar é isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não conhece a ti mesmo, não ama a ti mesmo, você não está ainda no teu eu não posso reconhecer os outros eus e não posso viver a luz, a vida e o amor na diversidade dos eus que é a humanidade. Muito bem, Frater. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, né? Eu vou ficar até quieto. E Doni, quer fazer algum comentário? Vou fazer o meu comentário final aqui, que é o seguinte: agradecer a deferência que me foi dada, me foi permitida participar do programa A Luz que Vem do Leste, e dizer que, apesar de eu não ser um iniciado ainda nos segredos aí da Rosa Cruz, né, eu
Sobrevivi, gente. Eu digo para vocês que estão ouvindo, tá? Que estão me ouvindo, eu acho que vale a pena. Tá? Boa noite a todos, obrigado pela participação. Bom, gostaríamos de agradecer os ouvintes que nos acompanharam, né, nesta noite da nossa 30ª edição do programa Luz que Vem do Leste. Pessoal, estamos chegando perto de um ano, hein? Falta pouco para dar um ano de programa aí, né? Então a nossa 30ª edição do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. Né? Durante a semana você pode participar enviando um e-mail para o rosacruz@mogi, né? rosacruz@mogi.gmail.com, ou pessoalmente, né? Os que estão aqui na região ou estão de passagem, dê uma passadinha lá no núcleo regional lá, né, do capítulo Rosa Cruz Mogi. O local é Rua Engenheiro Eugênio Mota, né, número 788, né, Alto do Ipiranga, né? Todas as quartas-feiras nós estamos abertos lá a partir das 19h30 até por volta de umas 21h30, 22 horas, né? Aos sábados também. Nós abrimos aos sábados a partir das 16h30. E eu acredito que mais ou menos no mesmo horário, 21h30, 22h, vocês vão encontrar o capítulo Rosa Cruz aberto. Então, se tiver alguma curiosidade, saber, assim, mas de onde aquele bando de doido tira tanto assunto assim, a gente vai fornecer ou dar uma referência aí, né, que possa ajudar a esclarecer alguns conceitos, possa ajudar a sua vida, possa ajudar você a encontrar a sua felicidade, né? Como o Sérgio disse aí, o Olavo disse, falando de ficar olhando para o palito ou ficar olhando para a vela, né? Então, falando que é um monte de doido mesmo, né? Bom, mas gostaria também de agradecer mais uma vez à Rádio Estúdio AFM, né, pelo espaço cedido aí gentilmente para nós todas as segundas-feiras. Agradecer aí ao Arlindo, né, que nos cede esse espaço aí. Antes de finalizar a participação dos nossos convidados, queremos agradecer também a presença de todos aqui em nosso programa e lembrar a todos aqueles que estão nos acompanhando que na próxima segunda-feira estamos aí. Não sei se vocês perceberam a ausência hoje do Frater Francisco, da Soror Silvia, né? Eu acredito que na próxima segunda eles já estão aí conosco. Bom, sem mais delongas, Frater Olavo, gostaria de dar o seu boa noite. Eu agradeço imensamente. Espero ter contribuído para ajudar a refletir. E quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, significa libertação. Exatamente. O ser humano se liberta quando ele passa a conhecer-se a si mesmo. Isso é fantástico. E lembrar também aos nossos ouvintes que os Rosa Cruz estão à disposição e que o ano que vem teremos uma convenção internacional em Curitiba, que será extraordinário. Se Deus quiser. Frater Sérgio. Bom, agradeço pela participação, Enio, agradeço a todos aqui pelo companheirismo e agradeço a todos os ouvintes que participaram conosco e fez contato conosco. Espero que o programa tenha ajudado a todos a refletir e a conhecer-se a si próprio. Paz profunda a todos, uma boa semana. Muito bem, Frater. Frater Edélcio. Grato pela oportunidade de participar. Obrigado aí, caros ouvintes, pela paciência em nos ouvir. Mas a intenção é boa, é de levar sempre algum conhecimento a todos. Uma boa semana, paz profunda para todos. Soror Gabriela. Obrigada pela participação de todos, por todos que estão aqui na mesa, por todos vocês que mandaram mensagens aqui para nós. O programa está na 30ª edição, graças a vocês que estão aqui sempre fiéis, escudeiros, nos acompanhando, né, mandando carinho, mensagens, com reflexões que fazem com que a gente cresça. E quando a gente fala de levar conhecimento a vocês, né, reflexões, na realidade vocês é que dão muito mais a nós do que nós a vocês. Agradeço profundamente por esse 30º programa. Boa noite e paz profunda. E boa noite a todos, né? Despeço aí com um beijo no coração de todos, paz profundo, uma ótima semana a todos aí no trabalho, na família, né? E para encerrar o programa, a senhora Gabriela, como de costume, né, vai nos brindar aí com uma belíssima mensagem que já é uma marca do nosso programa, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus. A mensagem de hoje foi extraída do texto do livro
Exortação Rosa Cruz para uma Ecologia Espiritual. É um trecho do texto Em Busca da Paz, do frater Auro Ferreira Barreiros. Tudo começa no interior do homem. As mazelas mundiais apenas refletem uma imagem ampliada do indivíduo. Egoísmo, cobiça, prepotência e agressividade, filhos diletos da ignorância, estão presentes em gradações diversas no coração de cada um de nós. Todos querem paz, mas sem interferências corretivas em seu arbítrio. E isso, pela perfeita justiça das leis cósmicas, é impossível. Alcançar a paz para si é como escalar uma montanha. Quando ainda na base da elevação, em terreno relativamente plano, é possível a um indivíduo carregar um volume razoável de objetos que julga necessários. Na medida em que avança rumo ao topo, o alpinista percebe que o peso antes tolerável agora já o retarda, consumindo mais depressa suas energias vitais. Desfazer-se da carga torna-se condição fundamental para atingir seu objetivo. Daí surge o dilema da escolha do que realmente é necessário. Nesse momento é que se percebe o real valor de cada coisa e que muito do que carregamos mental, emocional e espiritualmente não é necessário, não é importante e muitas vezes inútil. E aí surge outra dificuldade: vencer o apego e o afeto inconsciente que desenvolvemos por nossas características de personalidade, sejam positivas ou negativas. E justamente por conta deste apego, hesitamos entre sofrer momentaneamente devido à renúncia que alivia o peso e sofrer prolongadamente pelo vislumbre da paz desejada e não alcançada. Queremos a paz para o mundo, mas como o mundo poderá ter paz sem que o homem, a célula do mundo, a tenha conquistado? Queiramos a paz, desejemos a paz com todo o ardor do nosso coração. Como o peregrino que cruza o deserto, deseja um oásis de água cristalina e frondosas árvores para sombreá-lo. Festejemos todo o evento de paz como se festeja a luz do sol após a tempestade que parecia não cessar. Trabalhemos pela paz com a persistência do artista que extrai o anjo da pedra bruta e com confiança, a confiança do lavrador que rasga o solo e ali depõe a semente do pão de amanhã. Lutemos pela paz com o heroísmo dos cavaleiros andantes, capazes de trocar a vida pela fé em Deus. Mas não esqueçamos que cada um só pode dar aquilo que tem a oferecer. Façamos, então, a paz em nós, eliminando as arestas do egocentrismo, exercitando a convivência fraterna, praticando a tolerância em relação às diferenças e deixando de assumir a postura de juízes da humanidade. Assim, a lei cósmica, sabiamente dirigida, se cumprirá, separando o joio do trigo, traduzindo-se em lições de progresso que nem sempre serão agradáveis, mas sempre serão justas e amorosas. Pois é somente quando formos capazes de reconhecer a nós mesmos, com todas as nossas imperfeições e qualidades, quando descobrirmos a nossa essência divina, é que compreenderemos Deus e, por assim dizer, o próprio homem e toda a humanidade. Quando Deus passa a ser o centro de nossa atividade consciente. É quando reconhecermos a presença de Deus dentro do coração e do corpo de cada ser vivo na Terra, quando nossa alma for pura o suficiente para refletir a glória de Deus, é que receberemos verdadeiramente as bênçãos da paz profunda. Uma ótima semana a todos, com os sinceros votos de paz profunda.
ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais